Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos a mais uma semana do nosso curso Descomplicando a Matemática, Funções Métricas e Aplicações. Bom, e no vídeo de hoje, que corresponde aí à nossa semana 3, vamos falar um pouquinho do círculo trigonométrico, tá bom? Bem, vamos definir e vamos representar os ângulos nesse ciclo, tá bom? Bom, a bibliografia, esse livro aqui, Pré-Cálculo, é muito bacana. E também tem o portal da matemática, da UBMEP, que lá vocês também vão encontrar, né, videoaulas, material teórico e exercícios, tá bom? É um portal muito, muito instrutivo, tá? Tá aqui, ó, nesse link aqui para vocês, tá bom? Muito bem. Bom, gente, o círculo trigonométrico, ele é um círculo de raio 1 e centro na origem 0,0. Também o conhecemos por circunferência unitária, tá? Então, vamos só recordar lá da videoaula 1, né, onde eu falei um pouquinho sobre arco e ângulo. Então, vamos supor aqui, ó, que a gente tem aqui a nossa circunferência, tá bom? Como eu já falei para vocês, eu desenho muito mal, né? Então, aqui tá nossa origem, tá bom? E eu vou traçar aqui, ó. Eu vou passar aqui uma linha, tá bom? A e B. Então, nós temos aqui, ó, um ângulo, que depois a gente vai ver que é de 180 graus, tá bom? E aqui eu vou colocar C, tá certo? E o D. Eu vou pintar aqui, né? E um ângulo aqui alfa, tá bom? Então, o que que eu quero dizer aqui, ó? Dado uma circunferência, né? E dois pontos distintos, por exemplo, AB ou CD sobre ele. Então, a gente tem que esse conjunto de pontos sobre o círculo forma a curva que vai de um ponto ao outro ponto. Então, a gente chama isso aqui de arco. Lembra lá? Tá bom? Então, o que que nós vimos, né? Lá na videoaula 1 ainda. Nós sabemos que o comprimento de uma circunferência, né, é 2πr, tá certo? Sendo r o raio dessa circunferência. E é um número real positivo. Então, só para lembrar, né? Então, se eu tenho aqui, ó, esse aqui é o raio, tá certo? Se eu tenho todo esse aqui é o diâmetro, tá? Muito bem. Então, a gente sabe que o raio também é o diâmetro dividido por 2. Bom, então, a minha circunferência, né? Então, o comprimento dela, 2πr, tá certo? Toda essa circunferência aqui, toda a volta, tem 360 graus. Então, θ corresponde a 360 graus. Lembra lá que eu fiz na videoaula 1? Então, a gente faz uma regrinha, né, de 3. Então, C, né, eu posso multiplicar em cruz, enfim. C do arco vezes 360 é igual a 2πr θ. Então, o comprimento do arco vai ser igual a 2πr θ sobre 360 graus, tá certo? Agora, como eu tô falando, né, na circunferência unitária, ou seja, o raio é igual a 1, então eu tenho aqui, ó, que o C do arco vai ser igual, eu vou simplificar, né, dividir aqui por 2, então vai ser igual a π θ sobre 180, tá bom? Que eu posso chamar isso aqui igual a θ, só que isso aqui em radianos, tá certo? Muito bem.
Bom, esse θ, né, que a gente está falando, ele é o ângulo central medido em radianos, tá bom? Então, eu posso associar, né, o comprimento do arco ao raio vezes θ, tá? Por que que ele é medido em radianos? Porque o θ em radianos, né? Θ vezes 360 dividido por 2π. Então, se eu tô lá, né, o θ vai ser igual θ vezes 180 graus sobre π. Então, lá no meu comprimento do arco, né, ó, que tava aqui nessa outra página, deixa eu voltar lá para vocês verem. Ó, eu tinha aqui, ó, π θ sobre 180. Então, ó, π... peraí. Π... O θ, né, ó, vou substituir aqui. 180 graus sobre π. 180 graus, tá certo? Deixa eu botar o R aqui. Então, simplificando tudo, eu chego nessa fórmula que o C do arco é igual a R θ, tá certo? Muito bem. Então, aqui, né, o que eu tô querendo dizer? Então, a medida em radianos de um ângulo θ, muito importante, é em radianos, tá? É igual ao comprimento do arco correspondente da circunferência unitária percorrida no sentido anti-horário a partir do ponto 1, 0, tá bom? Muito bem. Bom, aqui o que eu quero mostrar para vocês, né? Pontos sobre a circunferência unitária e os ângulos correspondentes, tá bom? Então, aqui a gente vai ter, ó, esse arco aqui é o π sobre 6, né? Nós fizemos os vídeos passando de 30 graus para radianos. Então, vocês podem treinar em casa, ó. 60 graus corresponde a esse aqui, ó, π sobre 3, né? 180 graus, ó, é toda essa medida aqui do arco, que é π, tá certo? 5π sobre 4, ó, desculpa, 225 graus, ó, corresponde a 5π sobre 4, 90 graus, ó, essa aqui, ó, esse arco, π sobre 2, 135 graus, né, ó, essa abertura aqui, ó, corresponde ao comprimento desse arco aqui, 3π sobre 4, ó, 360 graus é toda a volta, que é o 2π, né, e aqui, ó, 3π, 270, ó, toda essa abertura aqui, ó, que eu tô botando aqui de azul, que é o 3π sobre 2, tá? Então, algumas considerações, né? 1/4 de volta corresponde a π sobre 2. É esse arco aqui, tá certo? Meia volta corresponde a π. Ó, meia volta, né? Ó, teria meia circunferência aqui. 3/4 de volta, né? Corresponde, então, a 3/4 vezes 2π, porque a volta completa é 2π. Então, ó, 3π sobre 2. Então, aqui, ó, a gente tem 3/4 de volta, tá vendo? Muito bem. Aqui eu posso só lembrar para vocês, né, já que a gente está mostrando. Então, vamos só, ó, 30 graus, vamos passar isso para radianos, tá? Então, olha, eu gosto sempre da gente usar o conceito, que às vezes passa um tempinho sem usar e a fórmula a gente esquece, né? Então, vamos aqui no conceito, ó. Então, ó, a circunferência, ela é unitária, então esse raio é 1. Então, C está para 2πr, tá certo? Então, 30 graus, que seria o meu θ, está para 360 graus. Então, C do arco, né, vezes 360, vai ser igual a 2π, o R é 1, né, vezes 30 graus, tá certo? Então, C do arco vai ser igual a 2π
vezes 30 graus sobre 360 graus. Vou simplificar, né, ó. Esse 2, ó, aqui vai dar 60, né? 60. Vou fazer devagar para vocês acompanharem aqui. Tá? Então, vou simplificar. Vai ficar, então, ó, C do arco vai ficar igual a π sobre 6, tá certo? Que é exatamente o que eu mostrei aqui, né? Esse comprimento aqui desse arco associado a essa abertura, tá bom? Deixa eu só apagar aqui. Ó, tô fazendo esse pedacinho aqui, ó. Né? Esse pedacinho aqui, tá vendo? É o π sobre 6, tá bom? Bom, só para esquentar aí os motores, né? Bom, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. O sentido anti-horário é como a gente, né, é sentido contrário dos ponteiros do relógio. Então, eu tenho uma circunferência aqui, coloco um plano cartesiano, que é o eixo X, e o eixo Y, tá bom? E esse plano cartesiano, vocês estão percebendo? Ele divide a minha circunferência, né, o círculo trigonométrico, em 4 partes, ó. Que a gente vai chamar de quadrantes, tá? Então, aqui, ó, é o primeiro quadrante, tá bom? Aqui é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante. E aqui, ó, é o quarto quadrante, tá bom? Muito bem. Bom, vocês podem estar percebendo aí esses sinais aqui, né? Mais, mais. Porque, ó, esse sinal aqui, ó, no eixo X é positivo, tá vendo? Aqui no eixo Y também é positivo. No segundo quadrante, o no eixo Y é positivo e o no eixo X, ó, é negativo. No terceiro quadrante, ambos, né, tanto em X quanto em Y, tudo é negativo, tá vendo? No quarto quadrante, X é positivo e Y é negativo, tá bom? Então, é muito importante conhecer, né, entender esse significado, que em exercício, em prova, é só desenhar lá no cantinho, colocar os sinais, tá certo? Para a gente poder estudar, né? Daqui a pouquinho, seno e cosseno. Então, olha só, aqui eu tenho, né, 0, que é igual a 2π, né? Π sobre 2, o π, tá certo? Se eu for botar em radianos, e aqui 3π sobre 2. Então, aqui tá alguns pontos, né? Alguns pontos aqui sobre essa minha circunferência. Muito bem. Bom, seja aqui um ponto P, tá? Sobre essa circunferência. Então, vamos supor que esse ponto P tá no primeiro quadrante, ó. Lembra lá? Esse aqui é o primeiro quadrante, né? Muito bem. Então, quais são as coordenadas desse ponto P aqui, ó? X barra e Y barra. Tá vendo? Essas são as coordenadas do ponto P, né? Posso botar assim, né? Ó. Tá bom? Bom, vocês estão enxergando aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Ó, que eu vou tirar ele aqui, tá bom? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho x barra, y barra, e a hipotenusa é o raio dessa circunferência, como ela é unitária, o raio é igual a 1. Aqui a gente pode lembrar lá do teorema de Pitágoras, né? Em geral, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente já fica de olho o que o teorema de Pitágoras pode nos ajudar a encontrar. Então, aqui, ó, teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá certo? Então, só colocar aqui melhor. Agora, perceba comigo,
Ó, o x barra tá ao quadrado, y barra tá ao quadrado. Então, o sinal dessas coordenadas não vai ser relevante. Então, eu posso colocar x mais y, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, fazendo uma definição aqui formal, né, nós chamamos de circunferência unitária o conjunto de pontos de P, x, y, que satisfazem essa equação, beleza? Muito bem, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Então, eu quero determinar a abscissa de um ponto. Então, olha só, o ponto x barra raiz de 3 sobre 2 pertence à circunferência unitária. Determine a coordenada x barra, sabendo que ela é negativa. Então, ele já me deu aqui uma informação importante. Então, aqui, ó, eu tenho um triângulo, ó, retângulo, tá vendo? Então, o que que eu vou colocar? Eu só vou desenhar ele melhor aqui para visualizar, tá? Ele tá de ponta cabeça, só tô organizando aqui. Então, aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2, aqui eu tenho a hipotenusa, que é 1, e aqui eu tenho o x barra, tá? Bom, então eu vou aplicar Pitágoras, né? Ó, a soma dos catetos ao quadrado, tá? Então, aqui vai ficar 1 igual raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é a mesma coisa que raiz de 9, que é igual a 3, tá? Normalmente, quando a gente já tá craque, a gente fala, como tem um quadrado aqui, esse quadrado simplifica com esse quadrado e sobra 3, beleza? Mas é por isso. Então, aqui vai ficar 3, 2 ao quadrado é 4, mais x ao quadrado. Lembrando que, como agora está elevado ao quadrado, né, eu posso tirar essa barrinha daqui, tá bom? Ou vou deixar, tá? Para não ter confusão. Bom, eu vou então agora, 1 menos 3 quartos é igual a x barra ao quadrado. Lembrando lá, né, se eu tenho fração, uma subtração ou soma, eu preciso fazer o MMC, tá bom? Eu vou fazer isso agora. Então, deixa eu só copiar aqui. Então, MMC entre 1 e 4 vai dar 4, né? Aqui vai ficar 4 menos 3 igual a x barra ao quadrado. 1 quarto, tá certo? Igual a x barra ao quadrado. Vou só arrumar isso aqui. E agora, né, para eu descobrir quem é x, mais ou menos raiz de 1 quarto. Então, mais ou menos, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, mais ou menos meio. Mas o problema me disse que x barra ele é negativo. Foi uma informação dada, né? Então, as coordenadas do ponto P vai ser menos meio e raiz de 3 sobre 2, tá bom? Muito bem. Bom, aqui, tá bom? Eu também tô colocando a circunferência unitária, só para vocês verem, né? Com suas respectivas coordenadas. Então, eu tenho aqui, né? O ponto 0, 1, tá certo? Tem um ângulo θ, né? Tem o arco associado a ele. Ó, aqui é 1, 0, aqui é 0, 1, menos 1 e 0, menos 1. E coloquei, né, os pontos sobre essa circunferência, tá? Vamos fazer exercícios? Bora? Então, eu dou aqui uma sugestão de vocês tentarem fazer aí sozinhos e depois dar uma conferida, tá? Para ver se acertou. Então, olha só, na primeira questão, eu tenho o seguinte, né? Em cada item abaixo, né, são dados o raio da circunferência, R, e o ângulo central, θ. Determine o comprimento do arco correspondente, tá? Então, eu tenho aqui na letra A, o θ tá em graus, tá certo? 135 graus, né? Então, o que que eu vou fazer aqui?
está para 2πr, 135 graus está para 360 graus. Bom, circunferência, o raio é 12, né? Mas primeiro deixa eu organizar aqui. Então, C vai ser 2π, o raio é 12, 135 graus sobre 360 graus. Então, esse aqui eu vou encontrar 9π centímetros, tá? Fazendo todas as considerações aqui. Então, na letra A, né, o comprimento do arco correspondente seria 9π centímetros, tá bom? Vamos fazer a letra B? Então, a B, ó, o raio é 5 centímetros e o θ é 32,4. Então, ó, o raio é igual a 5 centímetros e o θ é igual a 32,4 graus. Então, novamente, né? Então, de tanto fazer isso, a gente decora a fórmula. Só que fica um tempo sem usar, então por isso que é bom a gente ir pela definição. Então, C vai ser igual a 2π vezes 5 vezes 32,4 graus dividido por 360 graus. Então, eu vou encontrar 0,9π centímetros, ok? Muito bem. Agora, eu vou fazer a letra C, né? Deixa eu ver. Letra C. O θ tá em radianos, tá vendo? 3π sobre 5, né? E o R, o raio, 25 centímetros, tá bom? Então, a gente vai lá, né? E vamos fazer isso daqui, ó. Aí fica muito mais simples. Lembra que quando o θ tá em radianos, o comprimento do arco é igual a R θ radianos. Então, ó, R, o raio, né, é 25 e o θ é 3π sobre 5. Então, nesse caso, eu vou ter 15 π centímetros, ok? Ficou claro? Muito bem. Bom, temos uma segunda questão aqui também, ó. Os pontos abaixo estão na circunferência unitária. Encontre a coordenada que falta. Bom, então a gente sabe lá, né, que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, tá certo? Se eu quiser colocar, por exemplo, né, aquele triângulozinho, né, eu posso colocar o triângulo aqui, 1x e aqui 4/5, por exemplo. Então, vai ser x ao quadrado mais 4/5 ao quadrado igual a 1, né? Então, vai ficar x ao quadrado mais 16 sobre 25 avos igual a 1. Então, x ao quadrado é igual a 1 menos 16 sobre 25 avos. Então, vamos fazer o MMC, tá certo? Então, vai ficar 25, né? 25 menos 16, x ao quadrado é 9 sobre 25 avos, x vai ser igual a mais ou menos a raiz disso, x igual a mais ou menos 3/5. Mas o problema disso é que x é negativo, então, né, eu tenho como coordenadas menos 3/5 e 4/5, ok? Muito bem. Vamos fazer a letra B. Deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça. Aqui, ó. Letra B. Menos 1/3 e y, né? Vamos botar aqui. Menos 1/3 e y, tá certo? Então, novamente, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, agora eu quero saber y, né? Ó, y ao quadrado é igual a 1, né? Aqui vai ficar, né? Isso aqui vai dar 1/9, né? Porque todo número negativo, né, elevado ao quadrado, entre parênteses aqui, ele dá positivo. Então, vai passar para cá menos 1/9. Tirar o MMC, né? 9 menos 1. Então, y ao quadrado vai ser igual a 8/9, tá certo? Então, y vai ser igual a raiz, mais ou menos, né? De 8/9.
Deixa eu só lembrar com vocês, ó, 8, eu vou fatorar, 4, 2, 2, 2 dá 1. Então, 8 é a mesma coisa que eu escrever 2 ao quadrado vezes 2. Estou agrupando de 2 em 2 porque é uma raiz quadrada. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 2, dividido por raiz de 9, que é 3. Mais ou menos, olha, esse 2, né, que está ao quadrado, ele pode vir aqui para fora da raiz. E eu tenho exatamente essa configuração, mas o problema disse que y é positivo. Então, as coordenadas do ponto P é menos 1/3 e 2 raiz de 2 sobre 3, tá bom? Muito bem. Bom, vamos fazer a letra C, ó. A letra C, x, né? Eu vou apagar essa parte aqui, ó, apagar tudo. Vamos fazer a letra C aqui, ó. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. X ao quadrado mais, né? Menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado igual a 1. Então, ó, aqui vai ficar 3 sobre 4, tá certo? Igual a 1. Então, x ao quadrado é igual a 1 menos 3 quartos. Lá na outra folha, vou fazer o MMC, tá bom? Então, deixa eu só apagar para não confundir tudo. Então, vamos fazer o MMC. Então, eu tenho aqui x ao quadrado, 4 menos 3, x ao quadrado igual a 1 quarto, x igual a mais ou menos raiz de 1 quarto, x igual a mais ou menos meio. Mas o problema diz que x é positivo. Então, as coordenadas do ponto P vai ser meio e menos raiz de 3 sobre 2. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro e que vocês estejam tentando fazer aí sozinhos. E depois deixa o vídeo correr para saber se acertou, tá bom? Bom, a terceira questão é uma contextualização, né? Então, ó, a roda de uma bicicleta com 66 centímetros de diâmetro foi acoplada uma catraca, ou seja, uma engrenagem com 24 dentes. Depois eu posto a figura lá, tá? Eu esqueci de pôr aqui. E como eu desenho muito, muito mal, né? Mas seria uma roda mais ou menos assim, né? Aqui tá a sua catraca aqui, né? E aqui você tem lá os dentes, né? Lá da sua roda, tá bom? E você tem isso aqui, 60 centímetros, tá? Então, ó, 66 centímetros, tá bom? Então, o diâmetro dela, né? Dessa roda. E ela tem esses 24 dentes aqui, que eu não tô desenhando direito, né? Mas mais ou menos isso, tá? Então, ele quer saber o ângulo entre dois dentes sucessivos. Então, por exemplo, entre um dente e outro, tá bom? Vamos pensar um pouquinho, então. Bom, se o diâmetro é 66, o raio é 33 centímetros, tá? Bom, como essa roda, né, ó, nessa circunferência, tem a catraca, eu tenho 24 dentes aqui, ó, né, como se eu dividisse essa circunferência em 24 partes, né, e a circunferência, toda a volta dela, ela tem 360 graus, tá certo? Então, eu vou dividir esses 360 em 24 partes. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, daí eu já tiro que θ é igual a 15 graus, tá bom? Só isso. Então, na letra A é essa a resposta, né? O ângulo entre dois dentes sucessivos é de 15 graus, tá? Porque todo vai dar 360 graus. Na letra B, ele quer saber a distância percorrida pela bicicleta quando a roda gira o ângulo obtido no item A. Então, agora sim, eu quero saber o comprimento, né? Então, aqui, olha só, eu tenho lá C está para 2πr, tá certo? E eu tenho aqui que 360, né, está para 15 graus, tá certo?
ok? Então, vai ser, ó, 360, vou só botar aqui, C vai ser igual a 2πr vezes 15 dividido por 360. Então, 2π, o raio é 33, né? Dividido por 360, tá? Então, aqui vai ficar 990π dividido por 360. Vou simplificar, né? Vou simplificar aqui, olha, deixa eu ver quanto é que vai dar isso. Vai dar π. Peraí, deixa eu só simplificar aqui. Ah, pessoal, deixa eu fazer eu tô indo por um caminho que não tá muito bom. Apaga aqui esse... Opa! Apaga aqui esse item B. Acho que eu apaguei tudo, né? Esse item B, olha só que interessante, né? O ângulo θ é de 15 graus, tá certo? Apaga lá da mente o que eu tava fazendo, tá? Que não tá... vai por um caminho que não vai ser bacana. Bom, a gente viu, né, que o comprimento, quando eu tenho o ângulo em radianos, ele é muito simples, né? É rθ, tá certo? Então, nesse caso, né, esses 15 graus aqui, eu vou transformar ele para radianos. Então, 180 graus, que vai dar π sobre 12, tá? E aí, né, eu tenho, então, C igual a R vezes π sobre 12, tá certo? Então, esse comprimento aqui vai dar 8,63 centímetros, ok? Muito bem. Então, é isso, né? Agora aqui, vocês devem estar se perguntando por que ela não levou em consideração o raio. Porque nesse caso, esse 15 graus, ele corresponde apenas à abertura entre dois dentes consecutivos, tá certo? Então, não importa aqui o tamanho do raio, porque o tamanho do raio ele só vai influenciar na distância percorrida, tá? Seria exatamente isso, tá bom? Muito bem. Pessoal, a letra B pode ser feita dessa forma, mais simplificada. Como eu apaguei tudo, né? Eu vou colocar de novo como eu estava fazendo, ou, tá bom? Pode ser feita dessa forma aqui. Lembra lá que eu botei, ó? C está para 2πr, tá certo? E 15 graus está para 360 graus, né? Então, C vai ser igual a 2π vezes o raio, né? Que é 33, sobre, tá certo? 360. Então, aqui, né, eu vou ter 990π sobre 360, tá bom? Aí, quando eu simplifico isso daqui, né, e multiplico isso por π, tá certo? Vai dar exatamente o que eu achei lá em cima, que não deveria, né? Lógico, tem que dar a mesma coisa. Então, eu só quero mostrar para vocês, ou vocês poderiam seguir esse caminho natural, que a gente já viu, associando em graus, ou se de repente quisesse fazer em radianos, para usar essa outra fórmula, teria que passar os 15 graus para radianos, tá bom? E aí depois aplicar. Bom, espero que tenha ficado clara essa contextualização. Por hoje não, né? Por esse vídeo era isso. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer mais exemplos, mais exercícios, tá? Para ficar bem fixado aí. Então, olha, dúvida, tem o fórum de dúvidas. Tirem fotos, participem, comentem, tá? E também para a gente perceber se tá claro os vídeos ou não, podem ir comentando, tá ok? Então, até o próximo, gente. Um abraço e bom estudo!